Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, não vou não. Olá pessoal, bom, o negócio é o seguinte, eu tô fazendo esse vídeo aqui porque aconteceu comigo e às vezes na minha vida acontece alguma coisa que eu acho legal compartilhar, talvez para fazer as pessoas pensarem. E de antemão eu gostaria de dizer que não tenho pretensão nenhuma aqui de ser religioso e nem intelectual. Primeiro porque eu não tenho religião, eu acredito em Deus, eu procuro fazer o menos raiva possível para Ele, ou decepcioná-lo o menos possível. E também não sou intelectual, porque eu sou um homem rude, nordestino, sou quase semi-analfabeto. Então eu só queria dar uma opinião e contar essa história que aconteceu comigo. Eu tenho um amigo que está hospitalizado, está passando por uma situação de saúde difícil e eu fui lá visitá-lo. Chegando lá, ele estava muito revoltado e ele dizia que ele tinha perdido a fé em Deus e que o que ele mais alegava era que numa população mundial de 7 bilhões de pessoas, e desses 7 bilhões, alguns milhões ou bilhões também com problema de saúde e com problemas, outros tipos de problema, como é que Deus ia lembrar dele? Que ele não acreditava que Deus lembrasse dele, que ele se achava, ele dizia, sou tão insignificante, eu só sou mais um em 7 bilhões, então como é que Deus vai lembrar que eu existo? Eu vou passar despercebido nessa multidão. Então, aí ele falando isso, né? A fé dele estava muito pouca e ele estava muito incrédulo na mudança, na melhoria de saúde. E daí eu fui embora para casa e visitei ele, respeitei a opinião dele, né? E fui pensando nisso, eu digo, poxa vida, ele é um entre 7 bilhões e eu também sou um entre 7 bilhões. E como todo mundo, também tem problemas. E claro que a forma de encarar talvez diferente, mas não existe a pessoa que não tem problema. E eu fiquei pensando nisso. No outro dia eu fui lá no hospital novamente, só que aí eu levei um presente para ele. Eu levei um quebra-cabeça, que o quebra-cabeça era a imagem de Jesus Cristo. Esse quebra-cabeça continha 300 peças. E eu tirei 2 peças do quebra-cabeça, propositalmente. Tirei as 2 peças, embalei o quebra-cabeça e levei para ele de presente no hospital, para ele se distrair, né, aquele ambiente hospitalar e tal. E ele gostou do presente e tal. Eu entreguei o presente, fiz novamente a visita e fui embora. No dia seguinte eu voltei lá no hospital novamente. E aí eu falei, e aí, montou o quebra-cabeça? Aí ele falou para mim, o senhor Mero, o quebra-cabeça não tá bom não, tá faltando 2 peças. Não deu para terminar não. Eu digo, é só 2 peças, rapaz, tem 300 peças. Ele falou, mas ficou faltando, a imagem ficou faltando, não ficou legal, não gostei não. Aí eu falei, pois é, você disse que Deus não existe, que porque você está entre 7 bilhões de pessoas. Então, o que eu queria dizer para você é o seguinte, nós somos, falei para ele, né? Nós somos uma explosão de Deus. Imagine Deus um quebra-cabeça e explodir, uma imagem que explode. E essa explosão deu 7 bilhões de peças. Então cada um de nós, no meu entender, somos uma peça dessa. E ele vai querer montar, Deus vai querer montar o seu quebra-cabeça. Ele vai querer reaver a sua imagem. E aí cada peça
é importante. É por isso que Deus lembra da gente. Que como no quebra-cabeça eu tirei 2 peças de 300 e ele não gostou, não ficou bom, não ficou completo. Também uma peça dentro de 7 bilhões também não vai ficar completo. Ele parou, pensou, falou para mim, tá, mas e as pessoas ruins, as pessoas más? Ele também faz parte do quebra-cabeça e Deus vai querer montar o quebra-cabeça dele todo. Claro que as pessoas ruins, no meu entender, más, são peças defeituosas. E que Deus vai querer ajeitar essa peça. É peça torta. É peça que não encaixa direito. E Deus vai desentortar. Deus vai encaixar com força essa peça no local dela. Vai desempenar. E esse encaixar de Deus, esse desempenar de Deus, deve doer. E aí vai moldando essa peça para o lugar dela. Mas penso que Deus não deixará peça nenhuma de fora do quebra-cabeça dele. E depois que eu falei isso, ele falou, você tem razão. Deus se preocupa comigo, eu acho que você me convenceu, eu tenho certeza que eu existo para Deus. Se for assim, eu existo para Deus. Então eu queria deixar essa passagem, não sei se passagem, se conto, mas aconteceu real comigo. Às vezes você acha que você não é importante para Deus, tendo em vista a grande multidão de pessoas, né? Você fala, não, eu sou insignificante, como é que Deus vai lembrar de mim? Como é que Deus vai ver meu sofrimento? Você é uma peça. Preste atenção. Você é uma peça. E uma peça importante do quebra-cabeça dele. E ele não vai deixar você de fora. Ele vai fazer o impossível para encaixar você na imagem dele. Pense nisso. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si.